Os filósofos pré-socráticos buscaram explicações racionais para a origem e a natureza do cosmos, afastando-se das explicações mitológicas. Aqui estão alguns dos principais e suas ideias centrais. Tales de Mileto afirmava que a água era o princípio, arqué de todas as coisas. Anaximandro propôs o conceito do apeiron, o infinito ou indeterminado, como origem do universo. Anaxímenes considerava o ar como o elemento primordial. Pitágoras defendia que os números e as relações matemáticas eram a essência da realidade. Heráclito enfatizava a mudança constante e via o fogo como princípio fundamental. Parmênides argumentava que o ser é único, eterno e imutável, negando a mudança e a multiplicidade. Zenão de Eleia criou paradoxos para defender a imutabilidade do ser e criticar a ideia de movimento. Empédocles afirmava que tudo era composto por 4 elementos: terra, ar, fogo e água, combinados por amor e ódio. Anaxágoras introduziu o conceito de nous, mente cósmica, como princípio organizador do universo. Demócrito, junto com Leucipo, desenvolveu o atomismo, sugerindo que toda a realidade é composta por átomos indivisíveis em movimento no vazio. Esses pensadores abriram caminho para a filosofia ocidental, influenciando Platão, Aristóteles e a ciência posterior. Sócrates 699, antes da Era Comum. Sócrates não deixou escritos, e seu pensamento é conhecido principalmente pelos diálogos de Platão. Ele defendia a busca pela verdade por meio do diálogo e da maiêutica, um método de questionamento que levava as pessoas a reconhecer sua própria ignorância e chegar ao conhecimento verdadeiro. Para ele, a virtude estava ligada ao conhecimento e à autodescoberta, e conhece-te a ti mesmo. Era um de seus princípios fundamentais. Sua crítica aos sofistas e sua abordagem ética lhe renderam inimigos, culminando em sua condenação à morte. Platão, 427-347 antes da Era Comum. Discípulo de Sócrates, Platão desenvolveu a teoria das ideias ou formas, segundo a qual o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, onde residem conceitos puros como justiça, beleza e bondade. Em sua obra A República, propôs uma sociedade ideal governada por filósofos reis, baseando-se na tripartição da alma, racional, irascível e apetitiva, e da sociedade, governantes, guerreiros e produtores. Defendia ainda a imortalidade da alma e a superioridade do intelecto sobre os sentidos. Aristóteles, 384-322 antes da Era Comum, discípulo de Platão, Aristóteles rejeitou a teoria das ideias e enfatizou a observação e a experiência como fontes de conhecimento. Desenvolveu a lógica, silogismo, a metafísica, distinguindo ato e potência, a ética, baseada na busca do meio termo, ou ética da virtude, e a política, defendendo um governo misto e a importância da cidadania. Também fez grandes contribuições à biologia, retórica e física. Sua abordagem empírica influenciou a ciência ocidental por séculos. Após Aristóteles, diversas escolas filosóficas gregas surgiram, cada uma com visões distintas sobre ética, conhecimento e a natureza do universo. Aqui está um resumo das principais. Eshneshna, cinismo, século IV antes da Era Comum, fundado por Antístenes, discípulo de Sócrates, e popularizado por Diógenes de Sinope. O cinismo defendia uma vida simples e autossuficiente, em harmonia com a natureza e livre das convenções sociais. Os cínicos desprezavam a riqueza, o poder e os prazeres materiais, argumentando que a verdadeira felicidade vinha da independência e do desapego. Ceticismo, século IV antes da Era Comum, fundado por Pirro de Elis, o ceticismo sustentava que o conhecimento absoluto era inatingível e, portanto, era melhor suspender o juízo, epoché, sobre todas as coisas. Os céticos buscavam a ataraxia, tranquilidade da alma, ao evitar dogmas e crenças rígidas. Mais tarde, o ceticismo foi sistematizado na Academia de Platão por Carneades. Epicurismo, século IV antes da Era Comum. Criado por Epicuro, essa escola defendia que o objetivo da vida era alcançar o prazer moderado e evitar a dor, priorizando prazeres intelectuais e uma vida simples. Rejeitava o medo dos deuses e da morte, pois a alma era composta de átomos e se dissipava após a morte. O epicurismo incentivava a amizade e o isolamento da política para alcançar a felicidade. Estoicismo, século III antes da Era Comum, fundado por Zenão de Cítio,
O estoicismo defendia a aceitação do destino e o autocontrole emocional como caminho para a felicidade. Acreditava que o universo era governado por uma razão divina, logos, e que o sábio deveria viver conforme a natureza e a virtude. Os estoicos valorizavam a disciplina, a superação das paixões e a indiferença a dores e prazeres externos. Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio foram alguns dos principais estoicos. Neoplatonismo, século III da Era Comum, desenvolvido por Plotino, o neoplatonismo reinterpretou Platão em termos mais místicos e religiosos. Defendia que toda a realidade emanava do Uno, um princípio supremo transcendente. A alma deveria buscar a purificação e a ascensão espiritual por meio da contemplação. Essa filosofia influenciou fortemente o pensamento cristão e islâmico. Essas escolas moldaram profundamente o pensamento filosófico, influenciando desde o cristianismo até a filosofia moderna. No Império Romano até o século II, diversas correntes religiosas coexistiam, misturando influências locais, orientais e esotéricas. Muitas dessas tradições prometiam salvação, imortalidade ou conexão com o divino por meio de rituais e iniciações. Religiões tradicionais e mistéricas. Religião romana oficial, baseada no culto aos deuses do panteão romano, adaptados dos gregos, como Júpiter, Marte e Vênus. O culto ao imperador como divindade tornou-se um fator de coesão política. Culto a Mitra. Mitraísmo. De origem persa, esse culto mistérico era popular entre soldados romanos. Ensinava a luta entre o bem e o mal e envolvia rituais de iniciação e um banquete simbólico. Culto a Ísis. Vindo do Egito, destacava a deusa Ísis como uma divindade benevolente e salvadora, prometendo imortalidade a seus seguidores. Culto a Cibele e Átis. De origem frígia, envolvia rituais estáticos e práticas ascéticas. Cibele era vista como a Magna Mater, a grande mãe dos deuses. Dionisismo e orfismo influenciavam a religiosidade romana com ritos de êxtase, iniciação e crença na imortalidade da alma. Religiões orientais e misticismo. Zoroastrismo. Presente na fronteira oriental do Império, enfatizava o dualismo entre Ormuzd, o bem, e Ahriman, o mal. Influenciou correntes esotéricas e algumas seitas gnósticas posteriores. Maniqueísmo, em seus primórdios. Embora se estruturasse mais tarde, algumas influências dualistas persas já circulavam no Império Romano antes do século II. Astrologia e cultos caldeus, muito populares, influenciavam tanto a religião popular quanto práticas místicas e ocultistas dentro do Império. Essas tradições revelam a diversidade espiritual do Império Romano, um ambiente onde mitos, ritos e crenças se misturavam, criando um mosaico de influências religiosas e esotéricas. O gnosticismo foi um movimento religioso e filosófico que floresceu no Império Romano entre os séculos I e IV da Era Comum. Ele era marcado pela crença em um conhecimento secreto, gnosis, necessário para a salvação da alma, e frequentemente apresentava uma visão dualista do universo, onde o mundo material era visto como corrupto e obra de um demiurgo inferior. As principais correntes gnósticas foram Setianismo, uma das mais antigas correntes gnósticas. Os setianos acreditavam que a humanidade continha uma centelha divina aprisionada no mundo material, criada por um demiurgo maligno. O conhecimento secreto era necessário para libertar a alma e retornar ao verdadeiro Deus. Consideravam Sete, filho de Adão e Eva, como um portador da sabedoria divina. Valentinianismo. Fundado por Valentim no século II, essa corrente era mais sistemática e compatível com o cristianismo primitivo. Os valentinianos ensinavam que o universo era governado por uma hierarquia de emanações e que Cristo veio para revelar o verdadeiro Deus. Dividiam a humanidade em três categorias: os espirituais, destinados à salvação, os psíquicos, que podiam ser salvos por meio da fé, e os materiais, condenados ao esquecimento. Seguindo o pensamento de Basílides, também no século II, defendiam um universo de múltiplos níveis celestiais e acreditavam que Jesus não sofreu fisicamente na cruz, mas sim um substituto, como Simão de Cirene. Seu sistema era influenciado pelo neoplatonismo e pelo pensamento persa. Ofitas. Essa corrente via a serpente do Gênesis como um símbolo do conhecimento libertador e, portanto, positiva. Acreditavam que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo opressor que mantinha os humanos na ignorância. Seu sistema envolvia uma série de entidades espirituais intermediárias entre o mundo material e o divino.
Maniqueísmo, fundado por Mani no século III, misturava elementos do gnosticismo, zoroastrismo e cristianismo. Ensinava um dualismo radical entre a luz, o bem, e a matéria, o mal, e promovia uma vida ascética para libertar a alma do domínio da escuridão. Embora tenha sido duramente perseguido, espalhou-se pelo Império Romano e além, chegando à Ásia Central e à China. Uma tradição gnóstica ainda existente, com origem possivelmente no século I, que venera João Batista como o verdadeiro profeta. Seus seguidores acreditam que o mundo material é governado por forças malignas e praticam rituais de purificação com água para se conectar com a luz divina. O gnosticismo, em suas várias formas, foi combatido tanto por pagãos quanto por cristãos ortodoxos, especialmente após a oficialização do cristianismo pelo Império Romano. No entanto, sua influência permaneceu em diversas tradições esotéricas e místicas ao longo da história. O período greco-romano produziu diversos historiadores, cronistas e escritores cujas obras são fundamentais para o entendimento da antiguidade. Abaixo estão os mais relevantes. Historiadores e cronistas gregos. Heródoto, 484-425 antes da Era Comum, considerado o pai da história, escreveu Histórias, uma obra sobre as guerras médicas e os costumes de diversos povos. Tucídides, 460-400 antes da Era Comum, autor de História da Guerra do Peloponeso, focou em uma análise crítica e racional dos eventos, buscando causas políticas e estratégicas. Xenofonte, 354 antes da Era Comum, escreveu Anábase, um relato sobre a expedição dos 10.000, além de obras sobre Sócrates e a política espartana. Políbio, 200-118 antes da Era Comum, grego vivendo sob domínio romano, escreveu História, cobrindo a ascensão de Roma e introduzindo a ideia de ciclos políticos. Diodoro da Sicília, século I antes da Era Comum, autor da Biblioteca Histórica, uma tentativa de reunir a história do mundo desde os mitos até sua época. Show historiadores e cronistas romanos. Tito Livio, 59 antes da Era Comum, 17 Ab Urb Condita, uma história de Roma desde sua fundação até o século I antes da Era Comum. Sêneca, 4 antes da Era Comum, 65 da Era Comum, filósofo estoico, escreveu cartas e tratados que abordavam história e política. Plínio, o Velho, 2379 da Era, escreveu a História Natural, uma enciclopédia cobrindo geografia, biologia e fenômenos naturais. Tácito, 56-120 da Era Comum, autor de Anais e Histórias, obras sobre o Império Romano com um tom crítico, especialmente sobre a tirania dos imperadores. Suetônio, 69-122 da Era Comum, escreveu A Vida dos 12 Césares, uma biografia detalhada dos imperadores de Júlio César a Domiciano. Dion Cássio, 155-235, grego que escreveu História Romana, cobrindo do lendário início de Roma até o século III da Era Comum. Outros escritores e cronistas importantes. Estrabão, 64 antes da Era Comum, escreveu Geografia, uma descrição detalhada do mundo conhecido pelos romanos. Flávio Josefo, a 37-100 da Era Comum, judeu romanizado que escreveu A Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas, relatos sobre a relação entre Roma e a Judéia. Esses autores forneceram fontes essenciais para a compreensão do mundo greco-romano, abordando desde eventos militares e políticos até aspectos culturais e filosóficos.